E aí, galera, a aula de hoje é sobre validação de dados. E talvez você conheça a validação de dados porque já viu algum vídeo aí no YouTube, na internet, e já viu o pessoal usando a lista suspensa, aquela lista flutuante que retorna para a gente valores que a gente inseriu ou que estão em algum canto da nossa planilha. Só que, além da lista, nós temos todas essas possibilidades aqui de trabalho dentro da validação de dados. E o grande objetivo dela é restringir, bloquear valores que você não quer, valores indesejados dentro da sua célula. Então você pode permitir ou não que a pessoa coloque desde um texto condicional ou um valor condicional, uma hora condicional, uma data condicional. Você pode condicionar as informações que são inseridas nas suas células. Essa é a grande a funcionalidade da validação de dados. Tá? Muita gente só conhece a lista, é uma pena porque a validação de dados é muito mais robusta do que isso, apesar de ser uma das ferramentas dela mais conhecidas, mas ela tem todas essas opções. E a gente vai começar trabalhando com esse cara aqui, ó, número inteiro. Então você posiciona o seu cursor na célula que você deseja inserir a validação de dados, porque se você colocar aqui, achando que clicando no botão, fazendo todo o processo, ele vai aparecer aqui, você está enganado. Então clica aqui na sua célula desejada, vem em dados, ferramentas de dados e validação de dados. Clica dentro e olha que legal. Nós temos essa caixinha aqui que aparece para a gente e por padrão, todas as células elas são classificadas como permitir qualquer valor. Você pode colocar qualquer coisa dentro dessas células, valores, textos, fórmulas, imagens, o que você quiser. Só que, assim como isso é um padrão no Excel, você pode alterar. E todas as opções que eu coloquei aqui do lado estão aqui. Como a gente vai começar a trabalhar com o número inteiro, você seleciona ele. E olha que legal, ele já mudou. Estava qualquer valor, aqui embaixo já apareceram algumas opções. Primeiro são os dados, são as condições que você vai oferecer para o Excel para ele restringir valores aqui. Então não está entre, é igual a, é diferente de, é maior do que. Isso aqui já é meio conhecido por vocês pelas funções de lógica, ok? Como função SI, que você coloca igual, maior que, menor que, diferente. Então segue o mesmo padrão. Eu quero colocar aqui, ó, está entre, para mim tá bom essa condição. O valor mínimo vai ser 1 e o máximo vai ser 20. O que eu acabei de falar para o Excel? Que eu quero que ele coloque, que ele deixe as pessoas inserirem, os usuários inserirem valores na célula de 1 até 20. Tudo que for diferente desses valores, ele não vai deixar. Então a gente vai vir aqui em mensagem de entrada agora. E o que vai acontecer aqui? Mensagem de entrada, é, essa opção vai aparecer quando você posicionar o seu cursor perto ou em cima da célula que tem a validação de dados. E você pode colocar uma mensagem aqui de instrução para o usuário. Então, por exemplo, o título aqui vai ser número inteiro. E aí você pode colocar uma mensagem de informação para ele. Por exemplo, coloque apenas números de, opa, números de 1 a 20, basicamente. Agora você vai dar o OK. E olha que legal que já apareceu aqui, ó. Número inteiro, coloque apenas números de 1 a 20. Por que isso apareceu? Porque eu estava selecionando a minha célula. Se eu clicar fora, ele desaparece. E agora eu vou colocar o 1 e olha que barato. Entrou. Vou colocar o 20, também entrou. Agora se eu colocar o 21, ele me aparece um erro. Este valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para essa célula. Repetir, cancelar ou ajuda. Isso aqui é a nossa próxima etapa. Então você já aprendeu a fazer o número inteiro com a validação de dados. Então, se você quiser editar a sua validação, com a mesma célula flagrada aqui selecionada, vem validação de novo, percebe que os meus dados estão iguais, não alterou, e aí você vai vir agora em alerta de erro, porque eu quero corrigir aquele alerta que apareceu para mim quando eu coloquei um valor diferente. E aqui eu tenho alguns estilos, tá? Eu tenho o estilo de parar, que ele dá um bloco total, a pessoa não pode colocar qualquer tipo de valor diferente do que você ordenou. Tem o aviso, que ele simplesmente avisa para o usuário, olha, você está fazendo uma coisa diferente do que me foi programado, você quer realmente prosseguir nisso? E aí se ele escolher prosseguir, o valor errado vai entrar tranquilamente na sua célula. E tem
o de informações, que basicamente ele vai falar para o usuário, olha, o que você está fazendo é diferente, mas eu vou aceitar, tá bom? Esse aqui é o menos útil, porque se você já está restringindo uma célula, você quer que as pessoas sigam essa regra. Então esse cara aqui, ele é bem dispersivo. Agora o aviso e o parar são bem úteis. Particularmente eu gosto mais do parar, porque ele já dá um bloco total na pessoa. E aí eu vou colocar uma mensagem aqui, ó. Número inválido. E embaixo eu coloco, você digitou um número diferente da seleção. Tente novamente. E olha que legal, vou clicar em OK. E agora eu vou colocar aqui o 21. E ó, número inválido, você digitou um número diferente da seleção. Tente novamente. Inclusive eu coloquei número bem diferente aqui, é numeor. Deixa eu já alterar isso aqui. E pronto, você já caracterizou aqui um bloco pela validação de dados. Então, validação de dados é basicamente isso, entre aspas, basicamente entre aspas, obviamente, porque é uma ferramenta muito robusta e ela te oferece essas possibilidades. Agora a gente vai partir para o decimal. E qual que é a diferença do número inteiro e decimal? Faltou isso, né? O número inteiro ele não aceita quebrados. Então você não pode colocar 20,10, 20,02. Você não consegue fazer isso. Agora o decimal ele já aceita, ele vai aceitar todas as características de valores dentro de uma seleção. Então você vem aqui em validação de dados de novo, vem em configurações, decimal, e aí ele pergunta, está entre qual a seleção que você quer? Eu vou continuar nessa. Vou colocar de 1 a 20 também e vou dar um OK. Eu não vou nem configurar as mensagens de entrada e de alerta, porque já não precisa. E aí é o seguinte, aqui se eu colocar, por exemplo, vou colocar 10,2, olha que ele vai aparecer. Um erro, tá? Ele não aceita número quebrado. Agora o decimal já aceita, se eu colocar 10,2, olha que legal, ele já aceita dentro do meu intervalo. Mas se eu continuar colocando números diferentes, ele não aceita. Então essa é a grande diferença dos dois. Lista, esse aqui é o cara mais conhecido por todo mundo, né? E é um dos mais usados também. Lista é basicamente isso, você põe a sua opção de lista e aí você quer declarar que você quer um menu suspenso, que é a barrinha que vai aparecer, a caixinha que vai aparecer. E se você quiser ignorar valores em branco, por exemplo, aqui dentro tem um valor em branco. Eu vou te mostrar aqui. Se eu fizer a lista a partir dessa seleção e não ignorar o em branco, ele vai me trazer um espaço. Então, olha só, vou selecionar todo o meu intervalo, dou um Enter, intervalo selecionado, clique em OK. Aqui ele já aparece um espaço dentro, tá? Então, deixa eu retornar a palavra Santos. Então, se você for fazer uma validação de dados e não quiser espaços em branco, deixe isso aqui flagradinho. E basicamente a lista é isso, você vem aqui nessa caixinha, seleciona o intervalo que você quer que retorne na lista suspensa e dá um Enter, dá um OK e ele já aparece aqui para a gente, ó, Palmeiras, Flamengo, Santos, todos eles automaticamente já vêm para a minha caixinha. Então isso resume a nossa lista. Data também é interessante, vem aqui em validação, escolhe a data e aí você pode colocar uma data de início e uma data de fim, tá? Isso é bem legal se você quer colocar, por exemplo, um acesso de validades ou coisa do gênero. Então, eu vou colocar aqui, ó, 10/1 de 2020. E a data de término vai ser 2/2 de 2021. Vou colocar aqui 21 também. Opa. Pronto. Clique em OK. Agora eu vou colocar, por exemplo, dentro do meu intervalo, dia 1, bem na beiradinha, 1/2 de 2021. Ele aceitou. Agora, se eu mudasse esse valor aqui para 3/2 de 2021, ele já me traz um erro. Então, eu coloquei uma restrição dentro do meu intervalinho aqui, da minha célula, que as pessoas só podem colocar datas dentro do intervalo que eu já pré-ordenei. E aqui você poderia fazer uma coisa automática. Por exemplo, você colocaria a função hoje, a famosa função hoje, menos 2. Então, do dia de hoje, menos 2 a pessoa pode colocar. E aqui, se você quiser colocar também igual hoje, mais 2, você pode colocar também. E olha que legal.
a partir de hoje nós estamos gravando no dia 16/1. Então, se eu colocar 15 de 1 de 2021, ele aceita. Agora, se eu mudar isso aqui para 10 de 1 de 2021, ele já me traz um erro, certo? Uma coisa interessante de falar de fórmulas aqui dentro da validação de dados. Você não consegue fazer igual nós fazemos aqui na célula, que aparece a caixinha, você pode dar a tecla Tab. Aqui você tem que escrever por extenso, tá? Então você precisa conhecer os critérios da fórmula. Um conselho, se você for usar fórmula aqui dentro, faça ela primeiro aqui dentro de uma célula, que aí você pode entender todos os critérios, é difícil você lembrar tudo de cabeça. Depois você copia a sua fórmula e joga aqui dentro. Legal? Hora segue o mesmo critério das datas, tá? Você vem aqui em hora, e aí você tem a hora inicial e a sua hora final. Então, vamos supor que você está preenchendo um cadastro lá do RH de hora de trabalho. Você trabalha das 8 até às 18, certo? E aí estão perguntando para você que horas que você foi fazer o seu almoço. Aí você fala que foi às 13 horas. Ele vai aceitar. Agora, se você fizer alguma coisa errada, não sei, se você colocar 19 horas aqui, ele já não vai aceitar. Então você colocou uma restrição nesse prazo. E comprimento de texto, o melhor exemplo que eu posso te dar para ficar fácil de você guardar são senhas. Então você vem aqui, comprimento de texto, e aí, igual as senhas que nós vemos na internet, você pode colocar até de 3 caracteres até 8 caracteres. Então você coloca o número 3, mínimos são 3 caracteres e o máximo são 8. E aí você vem aqui e coloca A, B, C, D. E ele já entrou. Agora, se eu colocasse somente 2, ele já não deixa. Da mesma forma que se eu colocasse aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, já não aceitou. Passou dos 8, certo? Então, isso aqui resume de uma forma bem simples a validação de dados em toda a sua possibilidade aqui de ferramentas. Só que a validação de dados ela é utilizada de formas muito mais avançadas pelos usuários que já conhecem ela. Então eu separei aqui ó, um painelzinho para a gente trabalhar, uma outra tabelinha aqui, outra base de dados para a gente reter com os setores, no caso, logística, RH e administração, os seus funcionários, cada funcionário de cada área. E aqui eu tenho uma tabela auxiliar, onde eu tenho todos os nomes dos funcionários e a quantidade de tempo de casa deles. E eu quero o seguinte, quero que preenchendo o setor, ele me traga uma tabela condicional com os valores dos funcionários, somente os funcionários desse setor. E aí, na hora que eu colocar o nome do funcionário aqui, eu quero que ele calcule automaticamente o tempo de casa dessa pessoa nessa célula aqui. Para isso, nós temos que nomear antes as coisas. Então, a gente vai vir aqui na planilha 3 e a primeira coisa que você vai fazer vai ser vir aqui em Fórmulas, vem em Gerenciador de Nomes, clica em Novo e aí você vai fazer o seguinte, você vai colocar aqui a palavra setor. Você está dando um nome para a sua seleção de nomes. Então, coloquei setor, refere-se a. Então, eu vou colocar essa seleçãozinha aqui, certo? Então, já está falando para mim ó, aqui de B1 até D1 e vou dar um OK. Então, a gente nomeou o primeiro só para fazer o teste, setor. Entrou, certinho, igual eu queria. Eu vou apagar esses carinhas e agora eu vou nomear esses caras aqui. Para nomear tem um jeito bem facinho, é só você selecionar o seu intervalo, vem aqui em criar a partir da seleção, e aí ele pergunta, o nome da sua seleção você quer a partir da primeira linha, que seria essa aqui? Então para mim tudo bem, eu quero que chame logística. Dou um OK, vou fazer a mesma coisa para os outros, OK, e administração, OK. E se você quiser confirmar se está tudo certo, vem aqui em gerenciador de nomes, e ADM, olha que legal, ele já falou para mim que o nome foi esse e ele pegou esses valores aqui, então tudo certinho. E aí, para fechar, eu vou nomear esse intervalo aqui. Então, eu vou selecionar tudo e vou chamar esses caras aqui de funcionários. Tá ótimo para mim. Vou dar um OK e tá tudo nomeado. Agora a gente vai partir para a nossa configuração aqui. A princípio de tudo, eu vou colocar nessa célula aqui uma validação de dados dessa forma. Seleciona a validação de dados, lista, e aqui eu vou colocar o nome do nosso intervalo. Vou chamar de setor. Dou um OK e olha que legal.
ele já me traz aqui logística, RH e ADM. Porque eu tenho aqui logística, RH e ADM e eu tinha nomeado esses caras. Então, se eu colocar igual setor, ele automaticamente já me referencia eles. Então, a validação de dados só trouxe para mim o nome da seleção que eu já tinha nomeado, que eu já tinha criado. Então, me trouxe aqui logística, RH e ADM. Então, eu tenho uma parte do meu processo feita. Agora aqui, eu vou usar uma fórmula, a fórmula indireto. O que a fórmula indireto faz? Eu vou te mostrar aqui nessa célula. Igual indireto. Ela retorna, através de um texto, uma seleção que você fez. Então, se eu colocar indireto aqui, no caso, se eu colocar aqui dentro, vou selecionar essa célula, vou fechar parênteses e dar um Enter, a princípio ela traz ref, porque aqui não tem nada. Se eu selecionar a palavra logística, ela já me traz a relação de todos os nomes da logística. No caso, se o seu Excel trouxer um valor de erro aqui, é porque essa aqui é uma fórmula matricial. No Office 365 isso aqui já vai direto. Mas você pode vir aqui, ó, e ao invés de fechar com Enter, você dá um Ctrl, Shift, Enter. E aí ele já coloca essa chave aqui antes da sua fórmula. Isso quer dizer que isso aqui é uma fórmula matricial. Ele entendeu e trouxe para você toda a matriz. Legal? E é o seguinte, a fórmula indireta vai funcionar dessa forma. Eu quero que isso aqui aconteça dentro da minha validação de dados. Para isso, você vai vir aqui, clica na sua célula, clica na validação de dados, seleciona a lista e agora você vai escrever aqui, igual, indireto, abre parênteses, seleciona essa célula aqui que vai ter o texto que a gente vai procurar indiretamente, fecha parênteses e dá um Enter. E olha que legal, a partir do momento que eu seleciono logística, já aparece para mim aqui, ó, os funcionários de logística. Eu tenho até um gabaritinho aqui para não me deixar mentir. Então, eu selecionei Stan Lee, posso selecionar o Peter Parker. E se eu mudar aqui para RH, vamos ver o que acontece. Ele automaticamente mudou aqui, assim como mudou aqui. Então, a direta ela vai fazer uma conexão com o nome que você deu para a sua seleção, por exemplo, RH, e aí se eu selecionei a palavra RH, ele vai selecionar todos os valores que eu já tinha dado para esse intervalinho, tá? Então, o próximo passo aqui da nossa validação de dados está feita. E agora eu vou utilizar esse valor aqui para fazer um PROC-V rapidinho. Então, igual PROC-V, seleciono esse cara aqui como meu valor de referência. Minha matriz tabela vai ser os funcionários, lembra que eu utilizei daqui, que tinha o tempo de casa deles? Selecionei meu intervalo, ponto e vírgula, número índice de coluna vai ser o 2, que é onde está os valores de tempo de casa dos funcionários, ponto e vírgula, referência exata. Fecho isso e dou Enter. E olha que legal, tudo está dinâmico. Então agora se eu selecionar aqui a administração, só vai vir o pessoal que trabalha na administração, nenhum outro. Então eu seleciono a Mary Jane e já fala para mim que ela trabalha na minha empresa há 4 anos e 8 meses, certo? Então essa é uma das funcionalidades da validação de dados com fórmulas de uma forma um pouquinho mais avançada para você já conseguir criar um link aí com as possibilidades do seu dia a dia.